Olá, aqui é George Marmelstein. Neste vídeo eu vou explorar um paper muito legal que fala sobre o efeito de estímulos emocionais em prompts do ChatGPT e a influência desses prompts emocionais ou emotion prompts na qualidade da resposta. O texto que eu estou falando é este aqui, Language, que traduzindo aqui de modo livre, nós podemos dizer que os modelos de linguagem de larga escala podem ser aprimorados por estímulos emocionais. Esse é um paper muito interessante, onde os pesquisadores eles testaram alguns estímulos emocionais embutidos nos prompts para gerar respostas. Eu fiz a tradução aqui desse texto, pedi para o ChatGPT fazer a tradução, mas a gente vai fazer uma análise mais profunda. De qualquer modo, nós temos aqui várias possibilidades em que, por exemplo, ele coloca: isto é muito importante para a minha carreira, ou então, né, tem certeza de que esta é a sua resposta final? Acredite nas suas habilidades e esforce-se pela excelência. Seu trabalho árduo trará resultados notáveis. Encare os desafios como oportunidades de crescimento. Cada obstáculo que você supera te aproxima do sucesso. Enfim, ele vai criando aqui, construindo vários prompts dessa natureza. Mantenha-se focado e dedicado aos seus objetivos. Seus esforços consistentes levarão a conquistas excepcionais. Tudo isso é colocado dentro de um prompt, junto com outros comandos, obviamente, dirigido ao ChatGPT, e aí ele fornece a resposta de acordo com isso. Eu tenho colocado alguns prompts emocionais nos meus prompts mais elaborados, baseado um pouco nesse artigo. Então a minha ideia aqui vai ser explorar esse prompt com vocês. Esse prompt não, na verdade, esse artigo com vocês. Eu vou submeter ele a uma análise FIRAC, aliás, uma superanálise, que é um prompt que eu tenho para fazer essa análise. Então, basicamente, aqui eu vou colocar o artigo. Deixa eu fazer o seguinte: eu vou colocar zanálise, que é o meu comando para gerar o prompt de análise de texto no modo profundo, e vou, a partir de agora, eu poderia até ter colocado dentro de um GPT customizado, mas eu quero mostrar para vocês, porque a minha ideia aqui também é fazer uma análise do texto, aqui o texto, e aí eu vou colocar o texto também em copiar colar, para que a gente possa ter uma qualidade melhor de resposta. Aqui duas coisas que eu gostaria de mostrar para vocês. Primeiro, apesar de os GPTs customizados serem muito bons, eles funcionam bem, eu tenho percebido que a colocação dos comandos no próprio prompt do usuário acaba gerando respostas mais fidedignas. Claro, os GPT customizados eles são muito mais práticos, muito mais fáceis de usar, né? Quando você constrói, ele já está ali funcionando e fica mais, né, simples, você não precisa toda hora estar colocando o prompt dentro do comando, mas em termos de qualidade, o ChatGPT ele foi treinado muito mais para obedecer o usuário do que obedecer o sistema. Então, quando você insere no próprio prompt do usuário, né, esse comando, a resposta tende a ser melhor. E usando o Phrase Express, que é aquele mecanismo de atalho, né, que eu falo no curso de escrita jurídica com ChatGPT, a gente consegue colocar isso muito rapidamente dentro do comando, sem precisar decorar, sem precisar copiar e colar. E outra coisa que eu percebi, por isso que eu estou fazendo o copiar e colar da íntegra do texto, é que quando você usa o anexo, né, o arquivo PDF, nem sempre o ChatGPT ele produz respostas completas, tão boas quanto o copiar-colar do texto. Por uma razão simples, porque os anexos eles funcionam no modelo RAG, né, que é um modelo em que ele lê chunks, ele lê pedaços do texto, ele não lê o texto na íntegra. Aqui, nesse caso, eu tenho uma certeza absoluta de que tudo que eu coloquei no comando, né, no prompt, no copiar-colar, ele está na janela de contexto, ele entrou na janela de contexto, portanto, nós teremos aí uma análise muito mais profunda do que simplesmente pedir para ele olhar o anexo, porque a gente não sabe exatamente qual é o nível de leitura, qual é a quantidade de informação daquele texto que ele estará extraindo para colocar dentro da janela de contexto. Então, nesse caso aqui, eu usei um comando de superanálise, que é um comando que eu utilizo, também tem o GPT customizado para isso, vou aumentar aqui para que a gente possa ler com mais profundidade esse texto. Nós temos aqui os dados do texto, né, que são colocados
logo de cara. Então, portanto, é um texto escrito aqui por pessoas da Microsoft, enfim, vários institutos interessantes, né, pessoas de qualidade, né, que conhecem bem o tema. É um artigo recente, novembro de 2023. As especialidades para entender esse texto, e aí nesse caso eu menciono essa especialidade para ativar na rede neural do ChatGPT a área que ele vai ser mais habilidoso em compreender essas informações. Psicologia, ciência da computação, inteligência artificial e cognição. Aqui ele faz um sumário do texto, né? Portanto está dando uma visão geral do texto para que a gente possa entender. E aqui eu coloquei, eu pedi para ele construir uma tabela, né, com os objetivos do texto, ideias centrais e palavras-chave, porque a partir daqui a gente tem uma noção da qualidade da análise que ele vai fazer. Se ele fizer aqui uma análise mais profunda, e parece que tá bem, né, a gente pode confiar aqui nessa análise em termos de qualidade, não precisa testar outras possibilidades. Então o objetivo do texto é explorar a capacidade dos LLMs, né, dos modelos de larga escala, né, de linguagem natural de larga escala, de entender estímulos emocionais, avaliar o impacto de estímulos emocionais no desempenho dos LLMs, discutir a aplicabilidade e importância de incorporar a inteligência emocional nos LLMs, e aí outras ideias centrais aqui que são colocadas e as palavras-chave correspondentes que ele vai colocando. O que o texto pretende mostrar? O objetivo geral do texto é demonstrar a capacidade dos modelos de linguagem grande, de larga escala, de compreender e ser aprimorados por estímulos emocionais, sugerindo um novo caminho para a interação entre inteligência artificial e conhecimento das ciências sociais. Isso é muito interessante, a possibilidade de você utilizar ferramentas da cognição humana, da motivação humana e da inteligência humana para explorar os efeitos disso também na inteligência de máquina, sabendo nós que a máquina não tem uma inteligência própria, ela ao contrário do ser humano, ela não compreende o mundo, ela compreende números e consegue fazer correlação entre esses números, entende o mundo a partir de uma análise estatística ou de um modelo de aprendizagem que ela foi treinada. Especificamente busca responder se os LLMs podem se alinhar à inteligência emocional humana e como essa compreensão pode ser utilizada para melhorar o seu desempenho em tarefas diversas. Os experimentos realizados mostram que os LLMs têm uma compreensão da inteligência emocional, né, e aí demonstram um desempenho de até 115% em algumas tarefas ao serem introduzidos a estímulos emocionais específicos. Esses resultados são corroborados tanto por avaliações automáticas em tarefas determinísticas quanto por estudo com participantes humanos, ressaltando uma melhoria média de 10,9% em métricas do desempenho, verdade e responsabilidade. Aqui só explicando aqui um pouquinho esse artigo, eles submeteram algumas respostas do ChatGPT a dois tipos de avaliação. Uma determinística, factual, e que, portanto, sim ou não, né, se acertou ou não acertou a resposta. E a outra, ela é mais envolvendo criatividade, estilo, qualidade da resposta, seriedade, ética. E aí foram seres humanos que fizeram essa avaliação a partir da resposta da máquina, sem saber qual foi o prompt utilizado, sem saber qual foi, enfim, se foi escrito por máquina, enfim, tudo isso faz parte da metodologia e do desenho da metodologia. No SuperAnálise, que é o modelo que eu utilizo, nós temos um comando aqui de por que isso é importante, porque nós vamos, a partir daí, já explorar um pouco mais profundamente as ideias do texto. Aí, a pesquisa sobre a importância de integrar a inteligência emocional nos LLMs, destacando como estímulos emocionais específicos podem aprimorar significativamente a sua funcionalidade. Daqui a pouco eu vou voltar um pouco aos prompts que foram colocados para que a gente perceba isso na prática, como é que eles funcionam na prática. Que lições práticas podemos tirar? Podemos utilizar o conhecimento desta pesquisa para desenvolver LLMs que respondam de maneira mais intuitiva e personalizada às necessidades emocionais do usuário, melhorando a interação homem-máquina em aplicativos de assistência virtual, educação, terapia online e muito mais. Isso indica um passo importante em direção à criação de sistemas de IA que possam compreender e replicar os aspectos complexos da cognição humana, incluindo a resposta a estímulos emocionais. E aí dentro do SuperAnálise eu também peço para que ele diga alguns pontos, tópicos que podem ser aprofundados. Se a gente quiser, a gente pode aprofundar aqui o 2, que é a metodologia por trás dos prompts emocionais e a sua aplicação prática. Eu quero ver isso, eu quero ver na prática como isso funciona. E aí, portanto,
dentro do comando superanálise, ele já vai mudando um pouco a metodologia, porque a partir de agora já começa de uma tabela e de exemplos práticos, e aí, portanto, o que é um conceito importante? Emotion Prompt. É uma abordagem inovadora para incorporar estímulos emocionais em prompts de LLMs, visando aprimorar seu desempenho. Adicionar frases que induzem emoções, como "isso é muito importante para a minha carreira", ao final de prompts originais. Isso seria uma prática. Estímulos emocionais, né? Frases ou palavras projetadas para simular emoções humanas e influenciar respostas dos LLMs. Frases como "você tem certeza" ou "acredita em sua habilidade e lute pela excelência". São as palavras motivacionais de autoajuda, de certo modo, que são inseridas no prompt para tentar gerar respostas melhores. Lembrando que isso funciona também com abordagem cognitiva, né? Os chamados prompts cognitivos, como pense passo a passo, pense profundamente, respire fundo, né? Nuances, detalhes, profundo, são algumas ideias que eu também explico no curso de escrita jurídica com o ChatGPT, que podem também gerar, influenciar respostas melhores, porque o ChatGPT pensa através de tokens, inputs nobres geram outputs nobres. Essa é a lógica dessa metodologia de você saber incluir nos prompts os inputs corretos. Então, avaliação de desempenho, interpretação de resultados, aplicações práticas. O que a ideia significa, porque isso é importante. Enfim, temos aqui uma série de questões que a gente pode colocar. E eu vou voltar aqui a essa tabela que foi criada, né, que é a tabela original dos estudos, porque a gente pode fazer um teste. Eu vou pegar aqui um prompt como esse, isso é muito importante para a minha carreira, esse Emotional Prompt, e vamos voltar aqui ao ChatGPT e vamos fazer um teste. Eu vou abrir dois comandos, né? Escreva um texto relacionando liberdade de expressão e corrida de Fórmula 1. Isso é muito importante para a minha carreira. E vou gerar aqui a resposta. Vou pedir para ele gerar a resposta e vou abrir aqui um novo, enquanto ele vai gerando aquela resposta, eu vou abrindo aqui um novo e vou fazer a mesma coisa sem o prompt emocional, sem colocar o prompt emocional. Né? Lembrando que o ChatGPT ele consegue trabalhar em paralelo, né, as duas informações, e vemos aqui um texto. A meu ver, um texto justamente por a gente não ter feito nenhum controle da camada de estilo, tá um texto muito clichê GPT, né? Aquelas expressões, é um pilar fundamental, é crucial, né? Tessitura, mergulhe fundo, são algumas expressões que eu chamo de clichê GPT, né? São clichês que a gente identifica logo que é um texto escrito pelo ChatGPT. Mas de qualquer modo, né, ele está aqui tentando dar o máximo de si, primeiramente, entretanto, nuances, né? Incluiu a palavra nuances aqui, que é uma cognição interessante. Mas enfim, esse é o texto escrito com o prompt emocional. O texto escrito sem o prompt emocional, ele acaba sendo parecido, né? Eu não vejo aqui tanta diferença prática, e a única diferença aqui é que ele colocou mais divisão, né? Ele dividiu aqui em bullet points, mas a rigor nós teríamos que multifacetada, também outro clichê GPT, né? É um clichê que o GPT usa com muita frequência e que, portanto, se a gente quiser escrever um texto com a nossa voz mais autêntico, a gente tem que aprender a reconhecer quais são os clichês do ChatGPT para poder evitar, né? Para não colocar nos nossos próprios textos, né? Justamente para dar o nosso tom, a nossa voz, um tom mais humano. Particularmente, eu não teria como julgar aqui qual é o melhor texto, mas eu já vejo aqui, né, um texto, nesse primeiro caso, com um prompt emocional já mais elaborado, né, com exemplo prático aqui. Ó, pilotos como Lewis Hamilton têm usado sua visibilidade para chamar a atenção para questões de justiça social e direitos humanos. Então fez um vínculo muito legal entre Fórmula 1 e liberdade de expressão a partir da militância do Lewis Hamilton na questão racial. Muito interessante essa ligação entre Fórmula 1 que ele fez aqui. Vamos ver se ele fez nesse caso aqui. Né? Nesse caso, aqui ele já não fez, já não colocou um exemplo tão rico quanto aquele. Né? Então, eu particularmente, né, sou suspeito aqui no caso, no sentido de posso estar influenciado pelo prompt emocional, mas eu vendo por cima, acredito que esse texto saiu melhor do que esse, né, texto, né, sobretudo por uma questão aí do Lewis Hamilton,
né, que foi esse primeiro que... Ah não, o segundo também colocou, Lewis Hamilton, tá aqui. Só não colocou o exemplo completo, né? Só não colocou o exemplo mais completo. Mas aqui tá explicando com mais detalhes como é que foi, né? Mas ainda assim, né, fazendo uma análise assim superficial, eu ainda acho que esse texto está melhor do que o outro, e a única diferença é isso daqui. Isso é muito importante para a minha carreira, que demonstra que o domínio da engenharia de prompt, o domínio dessas estratégias técnicas que a gente vai aprendendo, né, com estudos, com artigo, mas também com a prática, o que diferencia o bom usuário, o excelente usuário de ChatGPT daquele que é um usuário meia boca, que espera que o ChatGPT faça tudo sozinho e que acredita que a máquina tem uma inteligência independente da inteligência humana. O ChatGPT é um chat, é uma conversa, portanto aquilo que o usuário coloca no input é o que vai definir a qualidade do output. Espero que vocês tenham gostado, e se tiverem gostado a gente vai continuar a fazer mais comentários de papers, ou de estudos, ou de exemplos falando sobre ChatGPT, prompts e outros aspectos curiosos dessa nova tendência que é a inteligência artificial generativa.